Possibly in Michigan. A música que traumatizou o TikTok, de EUIP. Eu já vi esse. Ninguém perguntou a artista. Finge que você não viu. Assiste de novo. Foi 1 ano atrás esse vídeo. Finge que você não tá vendo. Você tá cansado de ter sempre o mesmo problema de não ter um amigo sequer pra conseguir jogar o jogo que você mais gosta? Morar no interior, tão interior que não tem uma pessoa que conheça a mesma coisa esquisita que você? E daí quando você finalmente acha, aquela pessoa não tem o mesmo interesse e não quer jogar na mesma hora que você quer? Eu finalmente achei a solução pra todos os seus problemas. Conheça a Bluebee, a rede social gamer que vai te conectar com todas aquelas pessoas que têm o mesmo amor que você por aquele seu jogo favorito. Lá você pode criar lobbies, interagir, seguir os seus jogos favoritos e receber notícias de última mão. E a minha parte favorita, você pode cumprir missões e acumular pontos para resgatar jogos e gift cards. Não deixe de baixar a Bluebee e usar o meu código promocional Tsukihana na hora de se registrar. Se você quiser assinar a Bluebee Plus, você pode também conseguir 50% de desconto na assinatura do primeiro mês. Enfim, vamos assistir, né, pra esperar o Cad, que tá atrasando minha gameplay de Content Warning. Então basicamente é isso. Apaga. Não. Antes desse vídeo começar, eu preciso te perguntar, o que tu acha mais ameaçador? Algo que parece que vai te atacar ou algo que te ataca de surpresa? Me responde essa pergunta e no... Que eu acho mais ameaçador? Pô, que eu vou me sentir mais ameaçado que ameaça me atacar, né? Que eu vou ficar, meu Deus, ele vai me atacar. Se eu for pegar de surpresa, eu não vou nem sentir a ameaça. No final tu me confirma se tu ainda pensa dessa mesma forma. Hoje em dia é extremamente comum a gente achar vídeos estranhos na internet. Em qualquer subreddit tu vai encontrar coisas estranhas. Ou se por um acaso tu não usar subreddit, é só tu pesquisar por Analog Horror no YouTube que tu vai achar um monte de coisa. Mas e quanto a uma época onde a internet não tava nem perto de ser o que a gente pensava? Eu não tô falando de Mabel Hornets ou alguma série antiga da internet. Eu tô falando de uma gravação passada por fita cassete. Em 1983, um curta de terror musical foi lançado, chamado Possibly in Michigan. E esse curta existe pra te provar que as coisas não são o que parecem. Possibly in Michigan, ou possivelmente em Michigan, foi criado por Cecilia Condit, e esse curta foi lançado em 1983. Cecilia é uma artista extremamente controvérsia pra mídia em geral. Essa moça era considerada uma artista dramática, simplesmente porque ela ironizava e invertia o papel de uma mulher moderna. Uma mulher é delicada, uma mulher tem um coração enorme, e principalmente, uma mulher é 100% indefesa. As produções da Cecilia vão na contramão de tudo isso que eu falei, e essa é a graça dos seus curtas e de Possibly in Michigan. Se a gente forçar um pouco, dá pra se dizer que Ghost Tundra seria o mais próximo que a gente tem desse tipo de narrativa nos dias atuais. Vocês já vão entender o porquê dessa comparação. Sem mais delongas, Possibly in Michigan. Opa, se tu quiser apoiar o canal de uma forma mais direta, dá uma olhada na minha coleção na loja, o link tá sempre aí. Se der pra moderar pelo chat unificado, me dê um link. Eu não sei dizer não sei dizer como fazer isso. É verdade, tem um monte de vídeos estranhos no canal da... Na descrição. Como já mencionado, esse vídeo foi lançado no ano de 1983, mas ele não ficou famoso nessa época. Esse vídeo ficou em branco por muito tempo, só que em 2015, um usuário do subreddit rcreepy postou uma print desse vídeo. No post, ele dizia que aquele era o vídeo mais assustador que ele já viu. Pelo que eu entendi, a pessoa que fez o post não tinha o vídeo de fato, mas como aquele vídeo ficou famoso na plataforma, muitas pessoas apareceram dizendo já terem visto o mesmo vídeo. E acreditem se quiser, toda essa repercussão do post chegou simplesmente na criadora do vídeo, que felizmente disponibilizou o vídeo inteiro na íntegra. E é aqui onde essa história começa. No vídeo, a gente vê Sharon indo ao shopping. Essa moça tá indo se encontrar com a sua amiga Janice. As duas tinham combinado de fazer compras juntas. Porém, uma coisa que a Sharon não notou é que existe um ser bizarro seguindo ela. Essa coisa se chama Arthur, e essa pessoa tem uma face extremamente estranha. Ele vai estar sempre seguindo a Sharon, Arthur, e eu acho extremamente desconfortável ver essa coisa seguindo ela. E como a gente já sabe que se trata de um homem desconhecido seguindo uma mulher, a ansiedade aumenta a cada cena em que ele aparece. E tudo fica ainda pior com a música que toca nesse trecho. I bite at the hand that feeds me. Gosto
samba. slap at the face that eats me. Some kind of animal, cannibal. Animal, cannibal. O Arthur permanece seguindo ela, e por incrível que pareça, ela não notou. Quando ela chega ao fim das escadas rolantes, ela se encontra com a Janice, a sua amiga. E nessa parte, a gente vai ter uma narradora falando um pouco sobre as duas. A narradora nos conta que a Sharon tinha uma pequena atração por homens violentos. Ela também cita que, quando a violência de fato acontecia nos relacionamentos da Sharon, ela conseguia fazer parecer pros outros que a violência vinha diretamente dos homens. Esse trecho é um pouco confuso pra mim. A única coisa que eu consigo pensar sobre isso é, se uma mulher pedir pra tu bater nela, não bate. Só se afasta dessa pessoa. Enfim, a narradora também nos conta que a Janice tinha os mesmos gostos que ela. Ambas procuravam por violência, aparentemente. A narradora nos conta que o Arthur, que tava seguindo ela... Daí, nesse caso, essa pessoa não tem que satisfazer a vontade dela. Ela só tem que procurar um psiquiatra mesmo, né? Procurar um tratamento, né? Ela estava disposto a satisfazer o que elas queriam. Os três tinham uma coisa em comum: violência e o gosto por perfumes. E isso é uma grande armadilha. É óbvio que nenhuma das duas tá procurando por violência. Isso é o que o Arthur pensa. Nessa parte, o vídeo tá tentando nos convencer que é isso que a Sharon e a Janice querem. Mas não é. Elas sequer notaram que tem um homem seguindo elas. A gente tá vendo as coisas pela ótica de um stalker. E isso vai piorar. Quando a Sharon e a Janice chegam na loja de perfumes, a gente vai ter uma sequência de falas e de imagens extremamente desconfortáveis. E durante todo esse diálogo, o Arthur vai estar na volta delas de uma forma extremamente bizarra. A Janice vai citar ter achado um perfume com o cheiro da tia dela, que segundo ela é louca. Nisso, a Sharon vai perguntar o porquê dela ser louca. A Janice conta que a tia dela colocou o poodle dela dentro do micro-ondas pra comer ele. Nisso, a Sharon vai questionar, peraí. Todo mundo conhece esse áudio, né? Todo mundo conhece esse áudio, todo mundo conhece essa parte. This one here smells great. Which one? This one smells like my... Como que é? Mother crazy sister. Enfim. Deu pra entender, né? O poodle. E a Janice, notando que dizer que a tia dela comeu um poodle não é muito normal, tenta voltar atrás da forma mais falsa possível. Eat it? Yeah. To eat it? Oh no. No, 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 silly. To try. Foi exatamente esse trecho que deixou esse vídeo famoso no TikTok. Talvez tu tenha conhecido esse vídeo por lá, inclusive. Mesmo voltando atrás, dizendo que o poodle foi colocado no micro-ondas pra secar ele não sobreviveu, obviamente. Ela disse que o cachorro explodiu dentro do micro-ondas. E no dia seguinte, tanto a tia... Na verdade, não é engraçado para pensar, mas é no mínimo curioso para pensar que hoje em dia existe um negocinho que parece um micro-ondas pra secar o cachorro. Não ironicamente. Enquanto o cachorro foram encontrados mortos. Nisso, a Sharon vai dizer que a tia da Janice deve ter perdido a cabeça. E as duas saem a andar pelo shopping. Olhando os trabalhos da Cecilia Condit, a gente nota que todos eles têm uma mensagem e às vezes alguns são baseados em acontecimentos reais. Como é o caso de Beneath the Skin. Nesse curta, a gente vai ver a história de uma mulher que se relacionava com um homem que secretamente já tinha ceifado a vida de outra mulher. Mas mesmo assim vivia uma vida normal. A moça que se relacionava com ele jamais imaginaria que o amor da sua vida, um homem tão dócil, já teria ceifado alguém. E essa é a premissa do curta. A gente nunca sabe quem tá do nosso lado. Só que ambos os curtas possuem uma coisa em comum. Os dois têm coisas sem sentidos feitas somente pra causar angústia ou medo. E em Impossible in Michigan, todo esse trecho delas na loja de perfumes não leva a gente pra lugar nenhum. Pra mim, esse trecho serve somente pra causar angústia, tendo em vista que elas estão distraídas enquanto uma criatura perversa observa as duas. Fora o assunto delas que é bem bizarro. Nessa parte, as duas se separam pelo shopping. A Sharon... Eu gosto tanto dessas coisas que, tipo, não te levam a lugar nenhum. Não tem sentido nenhum, não tem pra que estar ali. Mas te deixa agoniado. Isso é muito legal. Isso é muito descolado. Uma coisa pra comprar. Enquanto isso, a Janice vai esperar ela do lado de fora do shopping. Nessa parte, algumas cenas da Sharon em casa aparecem. E nelas, o Arthur tá no fundo, dando a entender que esse stalker não só segue ela há um tempo, como também já teve acesso à casa dela. O que é bem bizarro. Depois de fazer as compras, a Sharon vai em direção à saída. E nessa hora, finalmente, a Janice nota que tem alguém seguindo elas. E nessa parte, uma música entrega boa parte da plot. A história nos é contada por uma música. E pelo que eu entendi da letra, a Sharon já se relacionou
relacionou com um homem conhecido como Canibal. Eles se beijaram numa festa de mascarados, e esse homem que ela beijou era conhecido por ter ingerido 2 amigas dele. É daí que vem o seu apelido. E esse homem é o Arthur. A Janice pergunta da onde que eles se conheceram, e a Sharon responde, possivelmente em Michigan. Nisso, as duas fogem de lá. Durante a fuga de carro, a Sharon diz a seguinte coisa: quem sabe como algumas pessoas se tornam desconhecidas? Meu trabalho tirar eles desse mundo? Foi por conta dessa frase que eu construí a minha teoria de Possibly em Michigan. Mas antes de eu falar ela, vamos continuar com o vídeo. Quando elas chegam em casa, a gente pode ver que o homem seguiu elas, e quando elas descem do carro, ele já tá lá. Nenhuma das duas moças notou que o Arthur já tava ali, e ele invade a casa da Sharon, a moça que ele seguiu o vídeo inteiro. Eu acho Lembra que tudo que deixa mais agoniante esse tipo de coisa é estar tão óbvio e elas não perceberem. Só deixa mais agoniante, isso é muito legal. Tive uma ideia de conteúdo pra você, tem nada a ver com o vídeo, tá? Pois tem ideias que tenham a ver com o vídeo também. Mas me mande também a ideia do conteúdo. Que a Sharon já tinha se relacionado com o Arthur, aparentemente ela deu um fora nele. Ele tava usando uma máscara justamente pra ela não ver o rosto dele e talvez se apaixonar de novo. Mas como essa ideia não deu certo, ele tira sua máscara. Quando a Sharon vai até a sua porta e nota que é o Arthur que tá nela, ela se abaixa e liga pra Janice pedindo ajuda. Durante essa ligação, a Janice pergunta como é esse homem, e a Sharon diz que ele tem a cabeça do tamanho de um animal selvagem. O Arthur ouviu ela dizer isso e responde essa afirmação: The better to eat you with, my dear. A partir daqui esse vídeo fica extremamente pesado. E apesar das atuações e dos efeitos serem um pouco tosquinhos, eu vou evitar de mostrar algumas coisas. Enquanto a Sharon tava em ligação com a Janice, o Arthur consegue entrar na casa dela quebrando um dos vidros. No caso, ele atirou... Vou seguir pra voltar depois. Eu vou estudar agora, moça. Ok, Whisper. Muito obrigado pela rosa. Thank you very much. Seja bem-vindo. E o Joey entrando na live do TikTok. uma pedra que tinha no quintal dela. Interessante notar nessa cena que abaixo da pedra que ele pega, a gente consegue ver uma ossada. Por que a Sharon tem uma ossada no quintal dela? Vocês já vão entender. Lá dentro, o Arthur vai dizer que seguiu a Sharon única e exclusivamente pra ingerir ela. A Sharon vai questionar o porquê disso, e ele vai dizer que faz isso For love. Nessa hora, a Janice entra na casa e atira contra o Arthur, salvando a vida da Sharon. E bom, é agora que o vídeo dá uma grande invertida. Isso porque, ao invés das duas chamarem a polícia pro Arthur, as duas fazem uma sopa dele. Elas literalmente jantam o Arthur. E o vídeo termina com elas jogando no lixo aquilo que elas não conseguiram ingerir. E agora que eu conto a minha teoria disso tudo. Na minha visão, Possibly em Michigan é uma história sobre duas mulheres justiceiras. E eu tenho pontos pra provar isso. Lá no começo do vídeo, nos é dito que a Sharon e a Janice atraem homens violentos pra si. Eu creio que isso seja proposital. O que me faz crer isso é a frase que a Sharon diz durante a fuga delas. Abre aspas, quem sabe como algumas pessoas se tornam desconhecidas? É meu trabalho tirar eles desse mundo? Detalhe que enquanto ela diz isso, a gente vê a Janice empunhando uma arma. A história poderia muito bem ser só isso, mas é claro que a natureza controversa da criadora disso tudo, Cecilia Condit, não poderia deixar as coisas tão, entre aspas, normais. O Arthur era ele queria ingerir a Sharon, e no final foi a Sharon que ingeriu ele. Detalhe que durante o banquete, um outro ser mascarado aparece na janela, dando a entender que esse ciclo se repete regularmente. A ossada no quintal dela dá a entender que esse banquete já aconteceu antes. Possibly em Michigan é um curta um pouco longo para a história que ele quer passar. Durante esses 11 minutos de duração, tem muita coisa completamente descartável. Essas coisas foram colocadas lá somente para causar angústia ou medo, mas ao meu ver acaba confundindo um pouco do entendimento geral da história. Mas mesmo assim eu considero esse um curta interessante, extremamente pesado e desconfortável, mas interessante. Se tu tiver alguma outra interpretação ou quiser adicionar na minha, pega e comenta. Mas agora eu quero que tu me responda de novo. O que tu acha mais ameaçador? Algo que parece que vai te atacar ou algo que te ataca de surpresa? O meu nome é Ip e tchau. Não levamos susto.